Top Cultura, 21 anos com você. Olá! No programa de hoje nós vamos bater um papo com o economista Francisco Horácio. Não sai daí, o Seu Opinião já começou. Em toda a imprensa nacional e principalmente aqui em Minas Gerais, tem sido divulgado que a distribuidora de energia elétrica do estado está preocupada com o leilão de usinas aqui em Minas Gerais. No programa de hoje, nós vamos bater um papo aqui com o economista Francisco Horácio, que vai nos falar sobre o impacto da venda dessas usinas hidrelétricas e como vai acontecer depois que esse leilão acabar, o que isso vai trazer para o bolso dos consumidores. Professor Francisco, muito obrigado por estar aqui hoje, falar um pouquinho dessa questão dos leilões das hidrelétricas, não só em Minas, mas em todo o Brasil, porque nós sabemos que isso vai impactar muito o bolso do consumidor, né, professor? Com certeza. Dilson, obrigado pelo convite. Professor Francisco Horácio, antes da gente falar o que isso vai impactar no bolso dos consumidores, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho por que desses leilões agora. Isso. Bom, Dilson, esse contexto vem acompanhando a crise que o atual governo se encontra, né? Sim. Então, o déficit desse ano da União está estimado em arredondando 160 bilhões de reais. Então, a preocupação principal do governo federal é desfazer, entre aspas, de alguns ativos, Sim, vender ativos públicos para aumentar a arrecadação e diminuir esse rombo. Então, o principal objetivo do governo é esse. E o que vai acontecer depois que essas hidrelétricas, parece que hoje, né, no dia de hoje, o leilão já aconteceu, algumas já foram... com esse dinheiro arrecadado, depois que o governo vender, o que vai acontecer com essas hidrelétricas? Isso. Essas hidrelétricas, elas, inclusive as de hoje, foram arrematadas por multinacionais, né? Francesas, chinesas. Então essas empresas vêm para atuar na geração de energia elétrica para obter lucro, isso não há dúvida, né? E antes, essas usinas eram administradas pela própria CEMIG, então a CEMIG cuidava da geração e da distribuição. Agora você tem além do consumidor e da CEMIG, você vai ter um terceiro agente que são essas empresas. E certamente o lucro delas vai ser repassado para onde? Para o preço de venda dessa energia. Ou seja, o impacto principal é que você vai encarecer o custo e o preço da energia para o consumidor lá na ponta. Então quer dizer, professor Francisco, que a empresa comprou uma hidrelétrica aqui em Minas, vamos por X milhões. Esse X milhões, desculpe, me perdoe se eu estiver errado no meu raciocínio, mas esses X milhões, que seria o investimento dela, nós é que vamos pagar isso no futuro adiante? Seria mais ou menos isso? Isso, com certeza. Esse custo, o valor do primeiro lote que foi leiloado, né, foi de aproximadamente 12 bilhões. Quer dizer, essas empresas pagaram 12 bilhões para o governo federal para poderem ter a concessão dessas usinas por um período aproximado de 20 anos. Sim. E o próprio leilão, ele já tem essa regra. Ele permite às vencedoras do leilão que diluam esse valor do chamado investimento inicial, né, esses 12 bilhões, ao longo do período de concessão. A partir de um teto, quer dizer, elas não podem ganhar esses 12 bilhões no primeiro, no segundo ano de uma vez. Elas têm que diluir isso ao longo do tempo. E com certeza elas vão fazer isso. E isso vai ser repassado para o consumidor final. Ok, nós vamos continuar nosso papo aqui, mas antes eu quero convidar você a participar conosco aqui e ajudar a construir o programa que é feito para você. Quer saber, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aqui para o professor Francisco Horácio? Ligue para nós no 3559-3903, deixe o seu recado, que eu prometo que no próximo bloco eu vou estar lendo ele aqui ao vivo, tá bom? Então ligue lá, 3559-3903. Você também pode acompanhar toda a programação da sua TV Top Cultura pelo nosso site ou pelo nosso perfil no Facebook. No site é o www.topcultura15.com.br
E no Facebook é facebook.com/topcultura. Professor Francisco, então eles vão diluir isso. O que isso vai significar realmente para o consumidor final, que somos eu, o senhor, quem está nos acompanhando? O que isso vai ser? O senhor acredita que nós vamos ter aumento das tarifas nos próximos anos? Aí é o seguinte, o impacto final ele vai ser mediado pela CEMIG, né? Porque quem compra a CEMIG é a distribuidora, então ela compra essa energia das usinas. Então, digamos, se a CEMIG quiser manter a sua lucratividade atual, se o preço dessa energia aumentar, ela vai repassar para o consumidor. E não apenas para o consumidor, mas para as empresas mineiras, né? Então, existe também uma preocupação das empresas que estão instaladas em Minas perderem competitividade, porque se o preço da energia aumenta, os custos delas aumentam e elas vendem menos. Então, se o governo do estado, que é o principal acionista da CEMIG, quiser diminuir esses impactos, ele pode repassar um valor menor para os consumidores finais. Mas aí tem um outro detalhe fundamental, que grande parte do lucro da CEMIG vai para o governo do estado. Sim. E o governo do estado também se encontra em crise, quer dizer, ausência de dinheiro para fazer investimento, para manter os serviços públicos. É verdade. Então vai ser uma decisão difícil também para o governo estadual. Se ele repassar apenas uma parte desse aumento, ele não vai ter recursos para fazer os investimentos públicos. Se ele repassa todo o aumento, ele tem recursos, mas ele penaliza os consumidores finais. Só uma curiosidade, que eu sei que também é curiosidade de muita gente que nos acompanha, nós vamos voltar nesse assunto, mas antigamente se ouvia muito falar sobre subsídio à energia elétrica. O que seria isso, professor? Explica para a gente assim num linguajar mais popular. O que seria isso? O que o governo fazia para que a nossa energia, que era até então um preço assim, chegava a preços menores para a gente no final? Isso. Resumidamente, porque a geração de energia elétrica, assim, por exemplo, como a exploração do minério, pela nossa Constituição, faz parte do patrimônio público. Então, assim, a exploração é privada, mas ela é privada a partir de uma concessão, ou seja, para eu explorar aquele bem público, eu tenho que pagar um valor para a União, o governo federal e o governo estadual. Então, esse pagamento, quem determina é o próprio governo, federal e estadual. Então, o subsídio é isso. O governo decide, olha, você que é privado pode explorar essa energia, mas você pode me pagar menos por essa concessão, desde que você mantenha o preço para o consumidor final constante. Então, o subsídio é no valor que o governo cobra pela exploração de um bem público. É daí que, resumidamente, tem o subsídio. Ok, professor, nós vamos para um breve intervalo e voltamos para continuar nosso papo aqui, tá bom? Tá joia, obrigado. Mas antes eu quero convidar você, pega uma caneta aí. Hoje, infelizmente, nós vamos ter só 2 blocos de programa, então no próximo bloco vai ser o último bloco e vou estar aqui esperando a sua ligação. Ligue para nós no 3559-3903, deixe o seu recado que eu prometo que eu vou ler aqui ao vivo, tá? Não saia daí, a sua opinião volta já.